Olá, como você está? Hoje, no dia 4 de abril de 2021, domingo de Páscoa ou domingo da ressurreição. Agora ainda bem cedinho, viu? Na hora do romper do sol, eu decidi transmitir daqui do Centro de Administrativo do Estado da Bahia, o nosso famoso CAB, aqui do CAB, que foi fundado em 1972 pelo então governador Antônio Carlos Magalhães. Nesse momento eu estou exatamente na praça que homenageia o seu filho, o deputado Luiz Eduardo Magalhães. Aqui do meu lado você vai ver o prédio da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Gente, eu decidi transmitir daqui, falar um pouco sobre o CAB. O CAB, como eu já disse, fundado em 1972, nesse projeto arquitetônico de João Filgueiras, mas o projeto viário e paisagístico de Lúcio Costa. Lembra de Lúcio Costa? Aquele que, junto com Oscar Niemeyer, projetou a nossa capital, Brasília. Lúcio Costa é aquele que vai planejar o plano piloto, né? Pensar o plano piloto. Gente, a ideia da construção do Centro Administrativo da Bahia era exatamente trazer para cá toda a administração do nosso estado. Aqui estão as secretarias, aqui estão as autarquias, a governadoria, a vice-governadoria. Eu mostrei para vocês há poucos instantes a Assembleia Legislativa. Aqui hoje estão o Tribunal de Justiça, o Tribunal Eleitoral, o Tribunal Federal, né? Há um projeto para trazer também o Tribunal do Trabalho para cá. É a tentativa de convergir para aqui toda a administração do Estado da Bahia. Outro dia, eu tive com vocês lá na Praça Tomé de Souza, lá no Praça Municipal, vendo o Palácio do Rio Branco, a Câmara de Vereadores, ou a Casa da Câmara e da Cadeia, e lembrando hoje que lá nós vimos o histórico, o passado, e agora nós estamos vendo o moderno, o novo, né? Dois espaços que conseguem coexistir nessa cidade maravilhosa que é Salvador. Você deve se perguntar, por que Emanuel decidiu gravar aqui? Eu decidi gravar aqui por causa das nossas questões médico-sanitárias e porque hoje é o domingo de Páscoa. Para fazer a nossa reflexão de hoje, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, aí se você tem Bíblia, ou no smartphone, ou a Bíblia física, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24. Esse capítulo 24 vai tratar exatamente sobre a ressurreição. Capítulo 24 de Lucas. Eu vou dar uma ênfase maior ao texto a partir do versículo 11. Do versículo 11, eu vou dar uma ênfase a este texto bíblico, propondo a você uma reflexão. Vamos juntos? Primeira coisa, esse texto, que como eu já disse, fala do domingo da Páscoa, do domingo da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto, a partir do versículo 13, narra a caminhada de dois amigos para uma vilazinha chamada Emaús. Emaús era uma vila que ficava a 70 estádios de Jerusalém. 70 estádios equivale mais ou menos a 13 quilômetros. Para nós termos uma ideia, você que é morador aqui de Salvador, que passa aqui de Salvador, é uma distância semelhante entre aqui o CAB
e o Aquidabã, o Sesc do Aquidabã, o terminal de ônibus do Aquidabã, o túnel Américo Simas, a entrada da Baixa dos Sapateiros ou a entrada do Caminho das Sete Portas. É uma distância mais ou menos como essa. Esses dois rapazes, esses dois discípulos estavam indo para casa, estavam voltando para casa com a alma rasgada, com as emoções destruídas, com a alma aflita. Sabe por quê? Porque Jesus havia morrido. A crença deles, a esperança deles havia morrido, havia desaparecido, havia acabado. A morte de Cristo, a crucificação de Cristo não trouxe somente o sofrimento para o Salvador, não somente o sofrimento físico e emocional para o Salvador, mas para aqueles que o seguiam, para os seus discípulos, para os seus apóstolos, inclusive aquelas inúmeras mulheres que sempre tiveram próximas e servindo ao Salvador, desde lá do seu batismo até a sua morte. Desse episódio, dessa história do domingo de Páscoa, eu gostaria de tirar pelo menos 3 lições. A primeira delas é que a tristeza e a preocupação nos deixam cegos ou não nos deixam ver claramente. Durante essa exposição você vai ver que o clima aqui vai mudar, que a iluminação vai melhorar, porque nós estamos no nascer do sol. A partir do momento que ele for brilhando ainda mais, a nossa iluminação também irá mudando. Com a tristeza e com a preocupação, ocorre exatamente o contrário. Nossos olhos ficam embaçados, nossa compreensão, nosso entendimento, nosso sentimento, a nossa audição, elas são atingidas, porque nós não conseguimos nem ver, nem perceber o que está acontecendo. Eles iam caminho afora e Jesus se pôs no meio deles. Jesus começou a caminhar com eles. E o Jesus que eles conheciam estava ao lado deles, estava com eles. E eles foram impedidos de alguma maneira de o reconhecer. É verdade que nós vamos ter uma outra explicação para isso mais tarde, quando falarmos do Espírito Santo. Mas isso não é para a nossa pregação de hoje. Pode ser para um outro encontro. A tristeza os impedia de ver. A preocupação, o medo, os impedia de ouvir e de entender. Gente, eu não consigo entender como tem gente que se alimenta de coisa ruim, que passa o dia todo vendo e ouvindo, escutando atentamente as notícias ruins. É na televisão, é na internet, é nas redes sociais, no próprio WhatsApp. A pessoa ouve, se alimenta, replica, envia tudo que é notícia ruim. Por isso, nós muitas vezes estamos vivendo amargurados, aflitos, porque não conseguimos ver coisa boa nenhuma. Olha, rapaz, eu gostaria de lhe dizer que eu não sou negacionista. Você que tem assistido os meus vídeos semanais, ou que tem recebido as minhas mensagens de WhatsApp diariamente, sabe que eu não sou negacionista. Eu sei quem é esse vírus que está aí. Eu sei quais são as doenças e as sequelas que ele provoca. Quantas vítimas nós temos, as vítimas fatais e as vítimas que estão carregando as sequelas e as famílias que estão atormentadas por ele também. Porém, eu gostaria de dizer, levante a sua cabeça e olhe para o céu. Cristo está no nosso meio. E Cristo está operando, e Deus está operando, e o milagre está acontecendo. Mas, infelizmente, a tristeza tem fechado os olhos de alguns. Olha, eu vou lhe contar uma coisa.
essa semana eu tive a tristeza de ver pela televisão o Papa lá rezando a missa da Sexta-feira Santa. Você que é católico, eu não sou católico, mas você que é católico, que está me ouvindo aí, o Papa rezando a missa lá na Basílica de São Pedro, na Praça do Vaticano, e a praça fechada, ninguém estava lá, porque a pandemia está altíssima, o número de infectados e mortos na Itália é altíssimo. Mas na mesma reportagem eu vi também, lá em Israel, lembra de Israel? Lá em Jerusalém, onde Jesus foi crucificado, os cristãos estavam caminhando na via sacra, na via crucis, no caminho para a cruz de Cristo, muitos levando lá as suas cruzes, muitos manifestando a sua fé. Eu não quero aqui fazer a comparação dessa religião ou daquela religião, desse pensamento ou daquele pensamento, mas eu queria lhe dizer, enquanto na Itália está tudo fechado, e nós sabemos disso, em Israel hoje está tudo aberto. E agora você pode me perguntar como é que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque Israel é o primeiro ou o segundo país que mais vacinou a sua população no mundo. Enquanto aqui no Brasil alguém está esperando esse ou aquele remédio milagroso que virá de Israel, lá em Israel eles disseram não, nós vamos aqui investir em remédio, investir em tratamento e investir em vacinação em massa. Ou seja, a boa parte da população de Israel já foi vacinada e já está desfrutando o privilégio da imunização. Ou seja, novamente veja, Cristo está no meio de nós e Cristo está operando. Você sabia que aqui na Bahia, nós somos o estado que tem o maior número de vacinados no Brasil proporcionalmente, você sabia? Você acha que eu vou pegar esse dado para salientar presidente da República, governador do estado ou prefeito dos municípios? Se você pensa, você é bobo. Eu quero dizer assim, ó, glória a Deus, Ele está no meio de nós e Ele está operando e Ele está trazendo cura e Ele está fazendo isso, gente, através desses centenas e milhares de profissionais da área de saúde. E eu quero dar um destaque especial aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, aos auxiliares, aquele pessoal da prevenção das pandemias que estão trabalhando há 60 dias incansáveis. Muitos deles sem folgas, ou com folgas sem poder respirar direito, para trazer a imunização para essa população e trazer saúde para o nosso povo. Deus está no meio, Cristo está no nosso meio e Deus está operando. Então pare de ficar se lamuriando pela pandemia, pela doença, pelo desemprego, e levante a sua cabeça e veja a ação de Deus. Em segundo lugar, eu gostaria de lhe dizer que é a incredulidade impede de nós entendermos melhor. Jesus olha para aqueles dois e diz assim, ó, nécios e tardios de coração, para crerem em tudo que está escrito pelos profetas, que o Cristo deveria padecer e ao terceiro dia ressuscitar dos mortos. Na verdade, isso não é uma mensagem do Novo Testamento, isso é uma mensagem do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento já havia anunciado o sofrimento, a paixão, a morte e a ressurreição do nosso Salvador. Porém, muitas vezes nós estamos na igreja, nós somos os crentes incrédulos, nós somos os religiosos sem fé. Tudo que está na Bíblia, a revelação de Deus para o homem, aquilo que Deus queria que o homem soubesse, foi exposto nas Escrituras.
Nós, porém, deixamos de acreditar nas Escrituras para acreditar em contos, em fadas, em ideias, em propostas, em pregações, em anunciações desse ou daquele personagem, desse ou daquele pastor, pregador, padre, rabino ou qualquer outro indivíduo. Jesus afirma na sua palavra que ele está voltando. E ninguém está nem aí para isso. Jesus afirma que a iniquidade, o pecado, a maldade iria se multiplicar. Mas ninguém está nem aí para isso. Mas basta uma nuvem aparecer com uma coloração diferente. Basta aparecer um terremoto aqui ou ali. Basta aparecer uma tsunami ou um vulcão aqui ou ali. Basta aparecer uma doença nova ou ainda não estudada aqui ou ali. Basta aparecer um pregador anunciando que a morte ou o anjo da morte irá passar aqui ou ali, hoje, amanhã ou depois. E a população entra em pânico, porque descobriu uma coisa nova, uma mensagem nova. Pois eu quero lhe dizer, eu creio que Jesus vai voltar, mas eu não creio por causa da natureza, eu não creio por causa dos pregadores, nem por minha causa mesmo. Eu creio porque foi Jesus quem revelou. Quando eu leio esse texto, eu gosto de ler esse texto numa linguagem baiana. Olha, eu não sou a favor dessas traduções de Bíblia, Bíblia para jovem, Bíblia para mulher, Bíblia para criança, Bíblia para velho, Bíblia para skatista, Bíblia para surfista. Eu sou contra esse negócio, viu? Mas na minha cabeça aqui, eu leio esse texto como uma Bíblia baiana. Jesus diria assim: deixem de ser abestalhados, deixem de ser lerdos, prestem atenção. Se liguem aí, por favor, se liga, rapaz. O reino de Deus está sendo anunciado, as profecias estão se cumprindo. Falar do domingo de Páscoa, falar do domingo da ressurreição, é dizer assim: a Bíblia está certa, a Bíblia não erra, ela é inerrante. Os homens hoje propõem uma readaptação da Bíblia, uma correção da Bíblia, uma atualização da Bíblia. Aí eu queria lhe dizer, a Bíblia não precisa ser corrigida, ela não precisa ser reescrita, ela não precisa ser revisada, ela não precisa ser atualizada. Eu e você que precisamos crer em tudo que a Bíblia anuncia. Olha, eu posso errar na interpretação. Pastor tal, fulano de tal, líder tal, ele pode errar na interpretação, mas a Bíblia é inerrante. A mensagem do Antigo Testamento dizia: o Messias vem, e esse Messias que virá, ele padecerá, ele sofrerá, ele será entregue aos pecadores, mas ressuscitará no terceiro dia. E isso se cumpriu. O Novo Testamento anuncia: Jesus já veio. E tudo aquilo que foi anunciado sobre ele já aconteceu. Dessa morte, dessa sorte, Cristo não morre de novo. Nós não crucificamos Cristo de novo. Ele não entra de novo no santuário de Deus para se oferecer como sacrifício. Aquilo foi feito uma vez só e uma vez por todas. Ele diz: está pago, está consumado, está concluído. Mas a Bíblia, que diz que esse sacrifício já foi feito, também diz: ele voltará triunfante, glorioso, com todos os seus anjos sobre as nuvens, para julgar todas as nações. Jesus, que um dia veio como um simples pregador, como filho de um carpinteiro, Jesus agora voltará triunfante com todos os seus anjos em glória. E aí eu posso dizer: glória a Deus, Jesus está voltando. Eu não sei que dia, eu não sei que hora. E se alguém disser que sabe, estará mentindo. Não é Deus quem mente, é o pregador que mente. Se alguém disser que sabe o dia e a hora, estará mentindo, porque Cristo anunciou de que ninguém sabe.
Para concluir essa reflexão, eu gosto de pensar nos versículos 30, 31 e 36. Eles iam caminhando do Cabe até o Aquidabã, de Jerusalém até Emaús. E Jesus ia falando com eles no caminho, conversando. Eles não haviam percebido ainda. Eles ainda estavam tristes, preocupados, cabisbaixos, arrasados. Apesar de verem, eles não enxergavam. Apesar de ouvirem, eles não escutavam. Apesar daquela mensagem arder nos seus corações, eles não conseguiam compreender e depositar fé. Mas, chegando próximo à sua casa, Jesus fez menção de passar, como se fosse seguir o seu caminho para a Cidade Baixa ou para a Baixa dos Sapateiros. E eles disseram, não, fica conosco, pousa conosco, fica aqui em casa. Eles abriram a casa deles para Jesus. Jesus não invade casa de ninguém. Jesus não rompe o espaço de ninguém. Jesus não usurpa o espaço de ninguém. Eles disseram, fica conosco. E Jesus então ficou. E na hora da ceia da noite, da janta, Jesus então fez a oração e partiu o pão. Eu queria que você dissesse aí na sua casa, glória a Deus. Jesus partiu o pão. Glória a Deus. Isso tem um significado magnífico, maravilhoso. Pode ter vários, mas aqui eu gostaria de aplicar um significado. Só senta na minha mesa quem tem comunhão comigo. Só senta na minha mesa quem é meu amigo. Só senta na minha mesa quem é da minha família. Só senta na minha mesa quem é da minha confiança. É a mesma coisa em relação à ceia do Senhor. Quem participa da ceia do Senhor, ou da Santa Ceia, ou da ceia memorial, eu não sei como é que chama na sua religião, quem senta na mesa, quem participa na mesa, está dizendo, eu tenho comunhão com Cristo. Eu estou comendo da sua carne, estou bebendo do seu sangue, significa que eu tenho um vínculo com Ele, eu tenho comunhão com Ele, eu estou enxertado nele, eu acredito no sacrifício dele. Dessa forma, aí há duas implicações. Nem todos podem participar, todos podem assistir, mas só deve participar desse momento quem realmente está em comunhão com Cristo. Porque senão, quem participar de forma indigna estará profanando o corpo e o sangue de Cristo. Mas há uma outra implicação. Todos aqueles que são de Cristo devem participar da ceia, não podem se omitir dela, não devem se afastar dela. Quem se afasta dela também está declarando, eu não quero ter comunhão com Cristo. É por isso que Paulo, o apóstolo, vai dizer mais tarde, por isso examine-se o homem a si mesmo. Ao examinar, eu vou ver as minhas querelas, as minhas imperfeições, os meus pecados, e vou confessá-los a Cristo, que morreu na cruz e derramou o seu sangue e entregou a sua carne para perdoar os pecados. Eu vou confessar os meus pecados a Cristo e vou pedir a Ele forças para enfrentar esse pecado aqui na terra, não é no céu não, viu? Enfrentar essas imperfeições, esses pecados e esses erros aqui na terra, e me corrigir. Então participe dessa comunhão. Você que ainda não é cristão, está sendo convidado hoje. Hoje é o dia de você se aproximar de Cristo e dizer, Cristo, eu entendo essa pregação. Cristo, eu entendo a tua palavra. Cristo, eu ainda não entendo tudo, ainda não compreendo tudo, ainda não aceito tudo, mas eu quero ter comunhão contigo. Cristo, entra na minha casa. Cristo, entra na minha vida. Não é para cantar aquela música, não. Agora não, depois você canta, viu? Entra na minha vida, entra no meu ser, entra no meu coração. Faz em mim morada. Não vai embora não, Cristo. Fica comigo. E eu queria lhe dizer, Ele mesmo diz
estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mais abaixo, no versículo 36, Jesus estando em casa, não agora mais com os dois, mas com os apóstolos, com os discípulos, com as mulheres, Jesus se pôs no meio deles e diz: Paz seja convosco. Pois é, meu irmão e meu amigo, se a tristeza, o medo, a preocupação lhe impedem de ver e ouvir e compreender direito, se a incredulidade lhe impede de entender e aceitar a vontade de Deus, a presença de Cristo, a comunhão com Cristo, a ligação com Cristo lhe traz paz. A paz que excede todo entendimento. Essa paz, porque Ele é o príncipe da paz. Ele diz assim: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa é a paz que pode estar faltando na sua vida. Olha, eu não sei como é que você está, eu não sei como é que você está vivendo, eu não sei quais são as suas angústias, eu não sei quais são os seus medos, eu não sei quais são as suas tristezas. Mas hoje, o domingo da ressurreição, o domingo da Páscoa, é um dia em que Cristo está lhe oferecendo a sua paz. Se a comunhão, se a ceia significa a comunhão que nós temos com Ele, o domingo da Páscoa é celebrado nas nossas igrejas todo domingo. Você sabia disso? Toda vez que o pastor realiza a ceia, ele está lembrando a morte de Cristo, está lembrando a Sexta-feira Santa. Mas todo dia, todo domingo, em que adoramos a Deus no culto público, não é no culto individual, não. No culto público, nós também temos a certeza, a convicção, a celebração de que Cristo ressuscitou. Eu posso ter me prolongado, mas foi por um bom objetivo, para lhe dizer, hoje, Cristo está batendo a porta do coração. O sol raiou. Cristo ressuscitou. E vivo no céu, na presença de Deus, Ele também quer viver no seu coração. Que Deus lhe abençoe. Que lhe dê um bom domingo de Páscoa.